Olá, ticos e ticas. Hoy vamos a empezar nuestra clase de español estudiando el presente de subjuntivo. Entonces, el presente de subjuntivo, que é? Ele é utilizado para expressar desejos, que no caso são os desejos, né? Expressar probabilidade ou conselhos vistos como uma possibilidade no futuro. Então, ele expressa probabilidade ou conselhos visto como uma possibilidade para o futuro. Lembrando que ele é aquela incerteza, que não sabe se vai ou não acontecer, né? Casi sempre está associado com as expressões que, ojalá, que vem daquele espero, tomara que isso aconteça. É possível, que é a mesma coisa do português, né? Que se é possível. Quizás é aquele talvez, possivelmente e provavelmente, que é possivelmente e provavelmente. E pode indicar, entre outras ideias, um fato que poderá ou não ser realizado. Então, é aquele fato que ele não sabe se pode ou não acontecer, né? Ainda tem aquelas dúvidas. Exemplos. Que eu ame, quizás salgamos juntos em el fim de semana. Então, aquele quem sabe, ou talvez, saímos juntos no final de semana. Ojalá me ganhe em la loteria. Então, espero, ou tomara, que eu ganhe na loteria. A conjugação de verbos regulares. Lembrando que os verbos regulares são aqueles verbos que o radical ele não modifica, fica sempre igual, né? Como é o verbo hablar, verbo terminado com A, o radical dele vai até o L, né? Hable. Então, ele pode prestar atenção que em todas as conjugações ele fica igual, ele não modifica. Se for o bebê, fica até o B, né? Bibi. Até o Bzinho. Então, é o radical. Então, ele vai ser conjugado. Em todas as conjugações vai ser igual. O que vai mudar é as terminações, lembrando. Partir. Vai até o T, né? Que é o radical. Então, vamos conhecer agora as terminações. As terminações do verbo terminado com A, vocês podem prestar atenção que a gente retira o infinitivo A. É como se a gente pedisse emprestado lá para os verbos terminados com infinitivo E. Que aí eu retiro o A e coloco o E na sua conjugação. Ó. Na primeira conjugação fica aí, ó. Eu hablé. Então, terminou com E. Então, todas as conjugações do verbo hablar, eu vou retirar o arzinho, né? Lá do infinitivo e vou colocar o E. Então, na primeira pessoa. Eu hablé. Tu hables. Ele, ela, usted hable. Nosotros hablemos, vosotros habléis. Eles ou elas ou ustedes hablen. Então, é muito fácil. Só lembrar que é como se ele invertesse a conjugação em relação aos outros verbos, né? Aos outros tempos verbais, no caso, presente do indicativo. É como se ele pedisse emprestado para os verbos terminados com E. E os verbos que terminam com ele pede emprestado o arzinho do verbo que termina com A. Então, vamos aí para o verbo beber. Yo, beba. Então, terminou com A, né? Bem diferente. Tu bebas. Ui. Ele, ela, usted beba. Nosotros bebamos, vosotros bebais, eles, elas ou ustedes bebam. Pode prestar atenção que os verbos terminados com I e E, as terminações deles são iguais, não muda, né? Fica aí, partir. Então, yo parta, tu partas, ele, ela, ustedes parta, nosotros partamos, vosotros partais, eles ou elas ou ustedes partam. Então, os verbos regulares aí são muito fáceis. Agora, o que vai modificar os verbos irregulares? O que ele vai modificar? As terminações, eles não modificam. Ele fica igual ao regular, que a gente acabou de ver, né? Então, verbos terminados com A, eu vou utilizar aquelas terminações. Eu troco o A e coloco o E. Verbos terminados com E e com I, eu troco esses dois, né? Os infinitivos e coloco o A. Agora, o que vai mudar é o radical, porque os verbos terminados, verbos irregulares, ele muda o seu radical, não fica igual.
tá? Então, nós temos aí o verbo pensar, que inclusive eu retirei esse aqui do livro de vocês. Então, yo piense. Então, no lugar do verbo pensar, né, do primeiro ezinho, eu vou retirar esse e e colocar ie. Então, yo piense, tu pienses, ela, ustedes piense. Pode prestar atenção que a primeira pessoa do plural e a segunda do plural, ela já não vai ter essa constituição do i e do e. Ela vai concordar com o verbo lá no radical, né? O verbo no infinitivo. Então, nós outros pensemos, vós outros penseis, ele, ela, ustedes piensen. Agora vamos aí para o verbo volver. Verbos terminados com e, né? Então, yo vuelva, tu vuelvas, ele, ela, ustedes vuelva, nós outros volvamos, que ele vai concordar com o verbo no infinitivo. Vós outros volvais, que ele também vai concordar com o verbo no infinitivo, que é volver. Eles, elas, ustedes vuelvan. Nós temos aí o verbo servir, medir, que tem lá em cima, medir, pedir, servir, né? Que eu retiro o erzinho e coloco o i. Então, yo sirva, tu sirvas, ele, ela, ustedes sirva, nós outros sirvamos, vós outros sirvais, eles, elas sirvam. Trouxe outros verbos irregulares também. Eu não vou falar todos, vou falar só alguns, que é para o vídeo não ficar tão extenso. Então, o verbo rugar, terminou com a. Lembrando, vou retirar o infinitivo a e colocar e nas suas terminações, tá? Yo, rugue, tu, rugues, juegues, ele, ela, ustedes, juegue, nós outros ruguemos, vós outros rugueis, eles ou elas jueguem. O verbo perder se queda assim. Yo pierda, tu pierdas, ele, ela, ustedes pierda, nós outros perdamos, vós outros perdais, eles ou elas ou ustedes perdão. Lembrando que a primeira pessoa do plural, ela vai concordar com o verbozinho no infinitivo que está lá em cima. Que ela não vai ter essa constituição aí de colocar, por exemplo, o verbo rugar. Não vai ter esse u e o e no seu radical, tá? E a segunda pessoa do plural vai ser do mesmo jeito, vai concordar com o verbo no infinitivo. Aqui tem outros verbos irregulares. Esses verbos que têm essas modificações, eles já vêm do presente do indicativo, que é utilizado também no presente do subjuntivo, que inclusive eu trouxe com essas tabelas. O que vai mudar de um para o outro, do presente do indicativo para o subjuntivo, só é somente as terminações. Pode prestar atenção, o verbo sentir. O verbo sentir, no lugar do ezinho, vai ficar o i e o e, siento, se for no presente do indicativo. Só que nós estamos vendo os verbos no presente do subjuntivo, tá? Lembrando. Então, fica assim, ó. Verbo sentir. Que yo sienta, tu sientas, ele, ela, ustedes sienta, nós outros sintamos, vós outros sintais, eles ou elas sientam. Pode prestar atenção também que em todas as conjugações, a primeira e a terceira pessoa do singular elas são iguais, tá? Se torna mais fácil ainda para vocês aprenderem. Nós temos aqui o verbo ser. O verbo ser também, como eu falei, o radical fica igual no presente do indicativo e do subjuntivo, o que vai mudar a terminação. Mas como nós estamos estudando o presente do subjuntivo, a gente vai ver somente ele, né? Eu trouxe o presente do indicativo para vocês tentarem lembrar que a gente viu isso um tempo atrás, bem atrás, tá? Então, o verbo ser fica aí. Yo haga, tu hagas, ele, ela, usted haga. Nós outros hagamos, vós outros hagais, eles ou elas hagam. Pode prestar atenção que aí o radical é totalmente diferente aí, né? Do que está lá no infinitivo, que é do verbo ser. E o último que eu trouxe é o verbo poder, que fica que yo pueda, tu puedas, ele, ela, ustedes puedas, pueda, nós outros podamos, vós outros podais, eles ou elas puedam. Tem aqui alguns exemplos. Nós temos aí entre parênteses o verbo cambiar, né? Esse verbo cambiar, aí está pedindo para você conjugar ele na segunda pessoa do plural, que é vós outros. Tem aí, ó. Então, nós vamos conjugar ele na segunda pessoa do plural, tá? Fica assim, ó.
te aconselho que cambies, porque tá na segunda pessoa do plural, que é o verbo cambiar, né? Que é o verbo mudar, de comportamento delante de los invitados. Então, te aconselho que mudes de comportamento diante dos convidados. Na segunda frase, nós temos aí o verbo ganhar. Aí nessa frase, ela está pedindo para conjugar na primeira pessoa do singular, que é yo, né? Então, nós vamos aí conjugar ele, que fica assim. Puede ser que mañana yo gane um dia de relaxação em el spa como regalo de cumpleaños. Então, pode ser que amanhã eu ganhe um dia de relaxamento no spa como presente de aniversário. Então, aí tem o verbo ganhar, terminou com A. Lembrando que eu vou retirar o A e colocar o E. Terceira frase, nós temos aí o verbo tener, verbo irregular. Então, ele vai modificar o radical. Só que ele está pedindo para vocês conjugarem nós outros. Nós outros, ele vai concordar com esse verbo no infinitivo, né? Lembrando. Então, vai conjugar em nós outros, que ele fica, ó. Talvez tenemos invitados esta noite para cenar. Então, talvez teremos convidados esta noite para jantar. E última frase, nós temos o verbo vender, que está pedindo para ser conjugado na terceira pessoa do singular. Dudo que ele venda este piso com as crises do mercado imobiliário atual. Então, duvido que ele venda este apartamento, né? Este andar, com as crises do mercado imobiliário atual. Então, é solamente esto. Muchas gracias e hasta la próxima clase. E besitos.